Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Queremos exaltar e glorificar a Ti, Senhor. Pai querido, pedimos ao Senhor que use o teu filho Timóteo, Senhor, para nos abençoar nesta noite. Aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, ministra a nós conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Estamos aqui, Senhor, como igreja, de ouvidos abertos, atentos ao teu querer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus? Graças a Deus. É motivo de grande alegria poder estar com a igreja, poder estar com esta igreja tão amada, tão querida. E como eu vinha pensando, minha esposa acabou de me lembrar mais uma vez, mas já estava na minha cabeça. É muito bom poder estar compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. E o fato é que eu preguei aqui como seminarista, preguei como aspirante, e agora finalmente eu prego como pastor consagrado. Hoje é fogo, segura na cadeira que hoje o fogo vai cair, gente. Hoje o negócio vai ser violento para o seu lado. 2017 vai começar com o seu cabelo em pé. Segura aí, porque hoje tem para você. Mas é bem verdade, é muito bom poder finalmente pregar para vocês, e agora como pastor consagrado. Vocês fazem parte da minha história. Tudo aquilo que Deus fez ao longo da minha vida, da minha família, ao longo daquilo que nós acompanhamos com vocês. E isso para mim é maravilhoso. E poder compartilhar da palavra do Senhor é algo realmente que nos motiva o coração. Abra sua Bíblia comigo. Em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Eclesiastes 11, 1. Graças a Deus, por 2017, que já mostra o seu rosto para nós, e nós o entregamos nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer a sua vontade estabelecida na terra. Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, diz o versículo de número 1, porque depois de muitos dias o acharás. Pai, muito obrigado pela porção da tua palavra, obrigado porque o Senhor fala conosco. Te peço nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, que possamos ter espaço em nosso coração, para que a tua palavra encontre guarida e possa crescer, germinar e dar fruto. Te pedimos, ó Deus, nessa hora que o teu Espírito Santo tenha total primazia de nosso ser, que tudo que possa atrapalhar o nosso entendimento seja repreendido em nome de Jesus. Qualquer Espírito, ó Deus, que possa atrapalhar os nossos ouvidos, a nossa mente de compreender a tua palavra, seja repreendido nesta hora em nome de Jesus, para que possamos crescer em graça e estatura. Nós te pedimos nesta hora, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu particularmente gosto muito desse versículo, dessa passagem de Eclesiastes, porque é uma daquelas passagens que são estranhas na Bíblia. Aquelas passagens que você lê, você olha e fala, o que afinal de contas está escrito aqui? O que é para fazer aqui? Se olharmos essa passagem de maneira direta ao nosso contexto, vamos entender que ela não faz o mínimo sentido. Essa passagem, ela não tem sentido literal para nós. Pare e pense, você é uma pessoa que já fez experimentos em casa, você é aquela pessoa então que tem aquele gosto refinado de passar a manteiga no pão, depois enfia o pão na xícara do café para comer. Você faz essa coisa, não precisa se mostrar dizendo que você faz, porque eu já vi que você faz, já vi que isso tem o seu DNA nessa atitude. Aí você dá aquela molhada, quando você tira o pão, faz o quê? Aí a sua mulher te mata, porque você sujou de café tudo em volta da sua xícara. Você manchou a toalha nova do ano, começou o ano novo sujando a toalha. Se você parar para pensar, se você molhar o pão, é isso que vai acontecer. O pão vai desmanchar. Se você molhar o pão vai desmanchar. Se você jogar o pão na água, é isso que vai acontecer com ele. Ele vai absorver a água, e então ele vai se dissolver, ele vai se desfazer, ele vai deixar de ser a consistência que ele tem. Ele vai deixar o aspecto dele original. E aí quando você olha para essa passagem, ela é uma dessas passagens que não faz sentido. Porque o convite do pregador, o convite do sábio Salomão é exatamente isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Aí,
quando Salomão fala desta forma, ele não está falando do literal, ele está falando do sobrenatural. Ele está falando daquilo que vai além do que é físico, do que é notório. Ele nos convida a entender desígnios de Deus através da simplicidade. E quando nós falamos de 2017, o ano da superação, uma das coisas que precisa, aí já não é opcional de um ou de outra, de todos nós, uma das coisas que precisa ser feita em 2017 é fazer com que a nossa fé seja superada. A nossa fé precisa sair do nível que está e alcançar níveis mais profundos, como diz a canção, de intimidade com Deus. Nós precisamos levar a nossa fé para níveis que experimentem somente Deus. E só podem ser explicadas por Deus. E só podem ser entendidas em Deus. Quando ele diz, lança o teu pão sobre as águas. Eu quero primeiro separar para você os elementos que compõem este versículo. O primeiro elemento que nós temos aqui apresentado é o pão. O primeiro elemento que nós temos aqui apresentado por Salomão é o pão. E pão é bom. Eu não sei você, mas o pão quentinho de manhã, que delícia. 2 é pouco. 3 não é demais. Nessa de manhã, qualquer hora do dia, pão quentinho é uma maravilha. Pão é bom, pão é gostoso. Pão, na palavra de Deus, representa mantimento, representa sustento. Você, um dedicado aluno da escola bíblica dominical, você que é um dedicado aluno das Escrituras Sagradas, que se debruça sobre a palavra do Senhor e que assistiu os 10 mandamentos, vai ver que eles comiam pão. Eles comiam pão toda hora. Para a cultura hebraica, o pão é o alimento principal. Ele tem um significado muito importante. E aí você vai ver, inclusive na passagem que a Fernanda leu, falando sobre o pão que Moisés deu ao povo, e Jesus vai e diz, não foi Moisés que deu pão. Quem deu pão foi Deus. A panificadora era celestial. Moisés não botou a mão na massa. Quando Moisés acordava, o pão já estava na porta de todo mundo. Não foi Moisés que deu pão para vocês. O máximo que ele fez foi pedir para começar o serviço. É o máximo que ele chegou do pão. Mas o pão era representado todo dia. E o pão representa o cuidado de Deus na nossa vida. Jesus é o pão que desceu do céu. E ele fala, Moisés deu pão para vocês, lá no deserto. E o pão era o cuidado de Deus, porque o pão caiu todos os dias. Todos os dias eles tinham maná na porta da sua casa. E quando foi que parou de cair o maná? Quando que parou de cair o maná? Quando o povo chegou na terra prometida. No primeiro dia, na terra prometida, está lá em Josué, para de cair pão do céu. Porque agora eles já estão na terra que mana leite e mel. Agora o pão não cai, agora o pão brota. Agora o pão não cai mais do céu. Agora o pão já está na terra, é só pegar, porque todo dia tem pão à dispensa de cada um deles. O primeiro elemento que ele nos chama é, olha para o mantimento, guarda o mantimento. Mas o convite de Eclesiastes é o seguinte, lança o teu pão sobre as águas. O convite de Eclesiastes é, lança o teu pão sobre as águas. E aí ele começa a desafiar a nossa fé. Ele está dizendo, pega o teu mantimento, pega a tua provisão e lança sobre as águas. Numa atitude que somente pode vir de você, lança-o sobre as águas. E aí quando nós olhamos o elemento da água apresentado nas Escrituras Sagradas, nós vemos que a água, na maioria delas, representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, assim como Jesus, também é Deus. Também faz parte do mesmo Deus, é o Deus Trino sendo apresentado. E ele diz, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão em Deus. Lança o teu mantimento nas mãos do Senhor. Lança a tua provisão no cuidado de Deus. Só que ele não deixa você a ver navios, já que estamos falando de água. Ele não deixa você simplesmente a pensar que isso tudo acabou. Ele conclui dizendo, depois de muitos dias, o acharás. Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade de você jogar um pão na água, e depois de muitos dias, e quando a Bíblia coloca muito, não é pouco, é muito mesmo, é muitos dias, você o encontrará intacto, como se nada tivesse acontecido. Qual é a probabilidade disso acontecer?
Qual é a chance disso acontecer em sã consciência? Nenhuma. Zero. Daqui a alguns minutos, se eu chegar o pão, já não tem mais pão. Se você tentar pegá-lo, provavelmente ele vai escapar por entre os seus dedos. Aí eu pego com uma concha, pastor, eu sou mais esperto. Vai perder do mesmo jeito. Já não tem mais utilidade para você. Já não tem mais valor para você. Já nem é mais pão. Já nem chama mais aquilo de pão. O que ele está dizendo para nós é que se nós colocarmos o nosso mantimento, a nossa provisão aos cuidados de Deus, depois de muitos dias, nós iremos encontrá-lo. Nós iremos encontrá-lo, nós teremos de volta para nós. Teremos de volta o mantimento para a nossa vida. E neste âmbito, a nossa fé é trabalhada. É nesta dispensação que a nossa fé vai ser transformada para níveis em que Deus pode realizar em nós. Porque todo este versículo só vai fazer efeito na sua e na minha vida se o nosso coração for transformado. Só existe a possibilidade deste versículo se tornar uma realidade para nós se o nosso coração for de fato um coração transformado. Porque se o nosso coração não for transformado e eu tentar colocar esse versículo em prática, eu me torno um religioso. E aí Deus não tem parte comigo. E aí Deus não tem obrigação de fazer com que eu ache o meu pão daqui a muitos dias. Porque ele já começa a barganhar com Deus. Olha aqui, Deus, estou lançando o pão, hein? Olha o meu pão jogando aqui, Deus. Você tem que trazer de volta, hein? Eu já começo a determinar para Deus, eu estou lançando o pão, o senhor tem dias para trazer de volta. No máximo 30. Que é para não dar estresse, para não vencer o aluguel e ficar sem dinheiro. No máximo 30, o senhor manda o pão de volta. Eu já começo a impor para Deus limites, porque na verdade o meu coração não é trabalhado. O meu interesse é apenas barganhar com Deus. E aí barganhar com Deus é um problema sério. Barganhar com Deus é um negócio que não dá certo. Quer ver um exemplo? Na igreja primitiva, os discípulos se uniram. E eles se juntavam, e de tempos em tempos, eles negociavam as propriedades. Eles negociavam o que tinham. Para quê? Para que todos pudessem ter o que comer, o que beber, um cuidado prático da comunidade da igreja primitiva. Era o contexto daquela época, dos primeiros séculos da nossa história. E aí, de tempos em tempos, eles faziam isso. Tinha um discípulo, homem fervoroso, da cidade de Chipre, poderoso em palavras, chamado Barnabé. Barnabé tinha dinheiro. Barnabé era um cara rico. Ele pegou tudo, vendeu tudo que tinha, trouxe o dinheiro, colocou nos pés dos apóstolos. Façam o que for necessário para a obra. Façam como vocês quiserem. E a obra de Deus fora financiada muito pela oferta deste homem, por aquilo que ele colocara aos pés dos discípulos. Ele não foi o único, muitos fizeram a mesma coisa. Se você lembrar da narrativa dos primeiros capítulos de Atos, você vai ver que quando o Espírito Santo desceu, eram 120 reunidos dentro daquele salão, dentro daquele cenáculo, orando a Deus. Aí tinha um casal que achou isso bonito. Tinha um casal que falou assim, gente, que legal, que bonito esse negócio, né? Vamos lá colocar a oferta, vamos lá colocar a nossa oferta, vamos vender uma propriedade. Aí foram lá, venderam, tinha uma chácara aqui pertinho da cidade, ali em São Mateus, venderam a chácara deles. Venderam por um preço muito bom, pegaram aquele montante e falaram assim, agora vamos dar de oferta. Mas o marido olhou aquele monte de 0 depois do 1, viu que tinha mais de 6 dígitos, falou, rapaz, é ruim que eu vou dar esse dinheiro todo para a igreja, hein? Não vai rolar, o pastor vai trocar de carro, o pastorzão vai trocar de carro, eles vão comprar casa na Zona Sul de São Paulo, vão mudar até de Ermelino, vai ser um negócio terrível. Ele começou a pensar coisas que não fariam sentido. O pastor vai comer Nutella, não vou dar para ele. Vai ser um negócio complicado. O pastor Clóvis está chegando, vai querer 1/3. O pastor Clóvis já está de olho na oferta, nem sabia que tinha, mas já está de olho na oferta. Aquele homem começou a pensar coisas erradas e deixou que aquilo entrasse no seu coração. Como homem da casa, ele compartilhou aquilo com a sua mulher e fez uma determinação. Ele disse, Safira, nós não vamos dar a oferta inteira. Nós vamos tirar uma parte dela, vamos dar somente uma parte, vamos dizer que vendemos a propriedade por essa parte. E aí eu vou primeiro, e depois você vai. E a gente guarda o resto. E aí os discípulos estavam lá no culto, o culto estava pegando fogo. Eita, fogo que subia, fogo que descia, era glória pura. Chega Ananias, faceiro, trazendo a sua oferta na mão. Ele aponta lá na porta, e Pedro já dá a ordem para ele. Quem foi que te deu essa ordem?
Quem te mandou tentar o Espírito Santo de Deus dessa forma? Ninguém te mandou vender a sua propriedade. Você não era obrigado. Quando nós lemos a palavra ali no início, fala que eles vendiam propriedade, tinham em comum, isso não era obrigatório. Não era sine qua non para fazer parte da igreja. Fazia quem quisesse. Era livre. Porque a oferta, você conhece bem a Escritura, diz que Deus só aceita a oferta do coração livre. 2 Coríntios capítulo 9. Deus ama o que dá com? Então não adianta trazer a oferta. Aí vem a irmã Eliana aqui, vou dar oferta para a irmã Eliana. Você não está dando oferta para a irmã Eliana. Você não está dando oferta para quem está na frente, você está entregando sua oferta para Deus. E Deus só vai aceitar a sua oferta se ela for de bom grado. Se ela for de coração voluntário. Pedro falou, Ananias, por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Porque você pecou contra Deus. Quem vai te dar a tua sentença é Deus. E ele morreu na frente do altar. Já imaginou você dar a oferta e cair duro no chão? Misericórdia. Foi isso que ele fez. Chamaram 2 diáconos, arrastaram aquele corpo para fora. Não deu 5 minutos, entra Safira, com o mesmo intento no coração. Pedro só falou, está vendo aqueles 2 homens ali? Ó? Levaram o corpo do teu marido e vão levar o teu também. E ela cai dura no chão. Não dá para lançar o pão sobre as águas se o seu coração não for transformado. Se o seu coração não for um coração, de fato, como o coração de Barnabé. Um coração que estava pronto para servir a obra. Um coração que estava dedicado para experimentar a vontade de Deus, a despeito das circunstâncias. A despeito do problema, a despeito de tudo aquilo que passou em sua vida. Nós precisamos entender que Deus nos quer em lugares melhores em 2017. Ele quer que nós experimentemos mais da sua provisão e do seu cuidado. Mas tudo vai começar com o nosso coração transformado. Tudo vai começar com o nosso coração moldado à luz da palavra de Deus. Não há outra possibilidade, não há outro meio, não há outro modo de fazermos com que Deus trabalhe em nossas vidas. O primeiro elemento para que possamos fazer com que Eclesiastes 11:1 seja uma verdade em nossas vidas, é o que está escrito em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 6. Você conhece esse versículo? Você sabe o que está escrito? Diz ali que é necessário que aquele que se aproxima de Deus o faça com fé. É necessário que aquele que se aproxima de Deus o faça com fé, crendo que Ele é galardoador, crendo que é Ele quem dá, crendo que é Ele quem faz. Eu já contei para vocês a experiência, quando ainda no Rio de Janeiro, meu patrão quis me apertar, era a minha única fonte de renda na época. E aí, por conta de uma questão de atraso, de entradas, de crise na própria empresa, ele falou para mim, não, mas você tem que entender que quem paga o teu salário sou eu. Eu falei, não é mesmo. Nunca foi, nem nunca será. Meu provedor é Deus, e Ele te abençoa para você me pagar meu salário. Aí de ti. Aproveitei que era crente, né? Aí você já esfrega a Bíblia na cara dele. Passa a cara dele no chapisco. Eu falei, não é você quem paga o meu salário. Quem paga o meu salário é Deus. E Ele está te abençoando para fazer isso. Se não for você, será outro. Porque o meu provedor é Deus. É Ele quem dá. Aí deu aquele silêncio, passou o feno, né? A coruja fez aquele silêncio morto. Terminou? Terminou. Ótimo. Vamos em paz. Eu preciso lembrar que quem é o meu provedor é Deus. Se o meu provedor é Deus, e Ele fala, lança o teu pão em mim, eu não vejo problema nenhum. Estava sentado aqui, desse lado, um determinado culto de missões, pastor Serafim Nogueira estava pregando aqui na igreja. E aí eu tinha acabado, ia levar uns 15 dias, eu acredito, para entrar mais algum dinheiro. A gente estava recém-chegado aqui em São Paulo, vindo do Rio de Janeiro. E eu tinha dado aula de inglês naquela semana. E aí o rapaz me pagou com um cheque. E aí eu tinha R$200, ele me pagou R$200 no cheque. Era tudo que eu tinha. Era o dinheiro que eu tinha para segurar até alguma coisa entrar. E aí eu estava ali sentado, o culto aconteceu, foi uma bênção. E aí chegou o momento da oferta, estava ali junto com a Inayá. Deus falou assim, dá o cheque. Eu falei, Senhor, não faz isso. Só tem 200, está em cheque, já tem que compensar. É de outro banco. Não vai dar certo, Senhor.
Dá o cheque, menino. Ah, meu pai. Falei, amor, Deus está mandando dar o cheque. Ela falou, se Ele está mandando, dá. Ainda bem que minha mulher de fé, né? Mulher de Deus. Graças a Deus, te amo, meu amor. Eu falei, dá o cheque. Eu peguei o envelope, botei o cheque, entreguei e falei, Senhor, está aqui, ó, toma o meu pão. E entreguei aqui na frente e fui para casa. Era tudo o que eu tinha. Para minha família, a Daça ainda não era nascida. Falei, Senhor, seja a sua vontade. E fui para casa. Naquela mesma noite, já fui, como eu trabalhava com aulas avulsas, eu já fui checar o e-mail para ver se tinha alguma coisa para segunda-feira, ou alguma novidade, algum aluno prospecto. E enquanto estava checando os e-mails, fui deletando alguns e-mails velhos. E apareceu um e-mail de um último curso que eu trabalhei no Rio. Chegou uma época que eu trabalhava em 4 escolas no Rio. E eu trabalhei em uma nos últimos meses antes de vir para São Paulo. E ele não tinha me pago, eu já tinha cobrado já algumas vezes e não tinha obtido resposta. E aí, falei, vou mandar mais uma vez. Ou não, já tenho mesmo, né, só para considerar. E como o diretor da escola, o coordenador da escola era meu amigo, eu fui até bastante direto. Eu falei, então, aquele dinheiro que você tinha me prometido, eu posso dar como perdido ou você pretende me pagar ainda? Até para manter a amizade, porque se de repente eu volto, eu tenho o contato dele, né, para manter a porta aberta. Afinal de contas, era amigo. O problema é dinheiro. Dinheiro passa. A amizade precisa ser guardada. Falei, eu posso dar como perdido, não recebo mais, fica tudo bem, a gente segue com a vida, ou você vai me pagar? Na manhã, isso foi no domingo à noite, tinha acabado de chegar em casa. Na manhã seguinte, tinha um e-mail dele de resposta, Timóteo, me perdoa, não sabia que eu tinha esquecido de você. Me manda a sua conta que eu deposito ainda hoje. E ele depositou R$400. Que era exatamente o valor que ele estava. Era o dobro do que eu tinha entregue. Imagina se eu tivesse segurado o cheque por causa de 12 horas, perdido a bênção. Já imaginou perder a bênção por causa de coisas tão ínfimas? Isso tudo só pode acontecer comigo e com você, se você de fato deixar Deus trabalhar na sua vida. É não reter o pão quando o Senhor te convida a experimentar profundezas com Ele. Quando Ele te convida a experimentar um mar de bênçãos na sua presença. É necessário fazer isso com fé. 2017 é o ano da superação. É o ano da sua fé tomar novos níveis dentro da superação de Deus. É hora dela fazer parte das duas palavras, de super e ação. A sua fé ser super e essa fé ser uma fé acionada ao comando de Deus. Esse é o ano de 2017 para você. O segundo elemento que nós precisamos ter é o coração que ouve a voz de Jesus. É o coração desejoso para ouvir Jesus. A Bíblia diz, em Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo de número 1, a história de um homem chamado Zaqueu. Você vai ler na narrativa de Lucas, no capítulo 19, dizendo que Zaqueu queria ver Jesus. Quem quer ver Jesus aqui? Gente, não é para morrer não, calma, fica tranquilo, a caravana não é hoje, tá? Não estou falando para morrer hoje. Mas quem quer ver Jesus? Quem quer experimentar Jesus? Quem quer fazer de Jesus a realidade das suas atitudes? Ao ponto das pessoas olharem para você e te acusarem como acusaram Pedro. Você fala como ele. Você anda com ele. Você tem os trejeitos daquele que anda com Jesus. As acusações de Pedro foram todas no seu perfil, de que ele fazia exatamente o que Jesus tinha para ele. É assim mesmo, lá na igreja, lá em Campinas, é assim também. Eles ficam em casa, eles têm liberdade na casa do Pai. É assim mesmo. Bem, na verdade, é que Zaqueu tinha o desejo de ver Jesus. O que motivou Zaqueu a fazer o que ele fez, partiu de um desejo de querer ver Jesus. Tudo o que ele queria era ver Jesus. Tudo o que lhe importava era ver Jesus. E ele não ligou para a sua posição social. Nós vemos na narrativa de Lucas 19 que ele tinha condições financeiras. Ele poderia expulsar todo mundo da rua e ficar sentado no meio esperando Jesus passar. Ele poderia trazer uma guarda romana, escoltar Jesus direto para sua casa e obrigar Jesus a falar com ele. Ele poderia obrigar Jesus a tirar uma selfie com ele e postar no Face. Mas Zaqueu não leva em consideração a sua posição. Zaqueu busca a direção de Deus. E ele vai atrás de Jesus, e aí quando ele chega, a multidão está lá, porque onde Jesus passa, tem multidão. E ele sobe numa figueira brava. E aí quando o seu coração é transformado para ver Jesus, sabe o que acontece?
Jesus olha para você e fala: eu vou para a sua casa hoje. Jesus olha para você e diz: desce, porque hoje me convém pousar com você. Hoje me convém estar com você. Hoje eu vou gastar um tempo com você. Hoje é o dia de salvação chegar na sua casa. Tudo começou com o desejo de Zaqueu querer ver Jesus. Um coração que queria ver Jesus. E aí quando ele encontra com Jesus, o coração dele é completamente transformado, como aconteceu comigo e com você no dia que nós aceitamos Jesus. O coração dele é mudado, é completamente transformado, e ele fala: Senhor, eu não me apego mais a nada. Se eu defraudei alguém, devolvo 4 vezes o que eu fiz. Metade já estou doando hoje aos pobres. Metade já estou entregando para a coletoria. Metade já vai para ajudar quem precisa. Ele tira a metade. E do que sobrou, se alguém for defraudado, restituo 4 vezes. Se eu fiz mal a alguém, 4 vezes lhe restituirei. É isso que a lei diz, é isso que Levítico diz. Que se alguém defraudasse alguém, teria que respaldá-lo 4 vezes mais. Zaqueu estava com o coração transformado. Agora dinheiro, o que é dinheiro comparado com Jesus? O que é dinheiro comparado com a pessoa? Jesus veio aqui em casa. Jesus disse: salvação chegou na minha casa, eu não preciso de mais nada. Foi esse o coração que fez Barnabé abrir mão de tudo. Calma, fica tranquilo, eu não estou falando, nossa, mas o pastor está falando, eu não estou sentindo que é para dar meu carro para a igreja. Nossa, o pastor está falando, eu não estou sentindo que é para dar a minha casa na igreja. Eu não estou sentindo, será que eu estou em pecado? O Espírito não está falando comigo? Você viu a pregação do meu pai ontem, quando ele falou sobre as horas de 1 ano de trabalho. Deus te concede 1 ano de vida. E aí, se você for tirar só o dízimo disso, já é muito servindo a obra do Senhor. Já é muito para a obra do Senhor. Talvez sim, talvez Deus possa usar a sua vida e te abençoar de maneira tal ao ponto de você poder abrir mão das suas posses. O Senhor nos abençoou com o carro. Ainda em dezembro, como nós estávamos trabalhando lá em Campinas, ainda em dezembro é tempo. Deus fez muitas coisas em dezembro. Normalmente o pessoal já fecha novembro, né? Dezembro a gente vai enrolar, porque tem Natal, Ano Novo, e aí de janeiro a gente começa a viver de novo, né? Mas como o Brasil só funciona depois do Carnaval, a gente se vê em fevereiro. E agora, como o Carnaval vai ser no dia 28, no último dia, março está aí, né? Em março eu te dou feliz Ano Novo. Em março a gente começa a considerar o ano. A gente falou: não, gente, em dezembro, Deus pode fazer milagre ainda em dezembro. Dezembro está nas mãos de Deus, assim como todos os meses do ano. Ele pode fazer, e ainda em dezembro Ele nos concedeu esta bênção. E a nossa oração sempre foi a mesma: falou: Senhor, dá-nos um carro, porque nós precisamos dele para continuar servindo. Porque o nosso carro serve à obra. O nosso carro está à disposição da obra. Durante a reforma da igreja lá em Campinas, o meu carro até andaime carregou. Aquele golzinho que você viu aqui, até andaime carregou. Foram 2 viagens, é claro, né? Senão ele morria. Mas até andaime eu carreguei no carro. Em janeiro de 2016, nós fizemos um projeto missionário lá em Campinas. Nós recebemos 10 jovens lá em casa, 2 líderes de 22 anos, e o restante tudo pré-adolescentes, adolescentes, de 13 a 17 anos. E eu coloquei 9 dentro do carro. Eram 6 atrás e 3 na frente. Senhor, pedindo misericórdia, né? Senhor, vai na frente, vai tirando a polícia. É só para eu chegar em casa, Senhor. É ali do lado, mas é só para chegar em casa. Só para chegar lá. Era uma aventura. Eu falei: está vendo, Senhor, o carro tem que ser grande. Deus deu um carro com uma mala grande. Aí cabe todas as crianças lá dentro, brincadeira. Cabe todo mundo, cabe muita coisa. O Senhor nos concedeu uma bênção maior. Eu falei: Senhor, nós precisamos de carro, porque carro para a gente não é luxo. Carro para a gente não é frivolidade. O nosso carro serve à obra, assim como a nossa casa serve à obra. Assim como as coisas da nossa casa servem à obra. Senhor, dá-nos um carro. E o Senhor aprove para que pudéssemos fazê-lo nos mesmos moldes do Gol. Você lembra como é que eu consegui o Gol? Você lembra quando eu dei o testemunho? Quando eu consegui o Gol trocando o Gol por aula. Eu não dei 1 centavo no Gol. E esse carro veio no mesmo formato. Eu não vou pagar 1 centavo por ele. Eu vou dar aulas para poder pagar este carro. Nos mesmos, o carro melhor, mais novo, e como diz o Cook, com ar fresquinho. Para dar aquela melhor, para não passar suor, porque o Gol era bom, mas estava um suor aqui atrás, papai. Mas agora é fresquinho, agora é gostoso.
Bênção, bênção que o Senhor faz por nós. Mas eu preciso estar com o coração transformado para Deus fazer a obra na minha vida, meu irmão, minha irmã. 2017, olha quantos dias Deus te dá para fazer milagre na sua vida. E a passagem diz que ele não pôde fazer muitos milagres em Cafarnaum, porque lá não tinha fé. As pessoas de Cafarnaum não criam. As pessoas de Cafarnaum falam, será mesmo? Eu vou pedir um carro para Deus, mas não tenho certeza que Ele vai dar, não. Eu vou pedir a cura para Deus, mas se vier pelo remédio é melhor, né? Porque Ele dá menos estresse para Deus, né? Deus tem mais o que fazer, né? Tem que segurar o mundo inteiro, imagina, vai curar minha dor de cabeça? Deus tem mais o que fazer. Deus só realiza as coisas em nossa vida à medida que a nossa fé diz para Ele que nós cremos nele. Eu sei o que é fé, eu canto pela fé, posso cantar, posso mudar, posso pular, pela fé posso nadar, posso fazer o que eu quiser. O verbo que você quiser, você põe na fé, não tem problema. Mas tem que ter fé. Se você viu a própria música, ele começa, pela fé, você faz. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Não dá. Deus não pode fazer sem fé. Eu quero que você entenda isso à luz de Eclesiastes 11, versículo de número 1. Lança a sua provisão nas mãos de Deus. Isso pode ser colocar nas mãos de Deus as suas habilidades, os seus talentos, os seus dons, aquilo que Deus te concedeu. Você já pensou em servir a Deus com aquilo que Ele te deu? Com aquilo que Ele colocou nas suas mãos? Com as habilidades que Ele te deu? Com a família que Ele te deu? Lança às mãos do Senhor. E depois de muitos dias, você ainda o achará. Crer no Senhor Jesus fará toda a diferença em nossas vidas. Gênesis capítulo 15, versículo de número 6, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu em Deus. Ele creu na promessa de Deus na sua vida, de que ele seria pai de uma grande nação. E isso lhe foi imputado por justiça. Nós temos a Bíblia inteira só de promessa. Não vou entrar no âmbito da promessa exclusiva que Deus, de repente, já fez para a sua vida, dizendo o que você faria, o que você seria. Mas nós temos uma Bíblia de promessas, palavra de Deus, depois de palavra de Deus, dizendo que você será grande, que você será abençoado, que a sua entrada e a sua saída será grande, onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado, tudo que você colocar a sua mão será próspero, e ainda que falte a vide, ainda que o gado não dê o seu fruto, ainda que não haja nada no campo, o seu coração será alegre no Senhor Jesus. Ainda que absolutamente falte, ainda que seus olhos não consigam contemplar nada, você vai dizer, Senhor, o meu coração está na tua dependência. Meu coração está nas tuas mãos. E depois de muitos dias, eu encontrarei a minha bênção. Depois de muitos dias, é esperar no Senhor. Depois de muitos dias, é esperar. Mas é esperar na esperança. E não na esperar da passividade. Esperar na esperança tem a ver com o verbo esperançar. E esperançar é ser ativo naquilo que você quer. Algumas pessoas estão só esperando, do verbo esperar. Aí você fica lá, sabe quando, é a mesma coisa do que esperar um ônibus. Aí já esperou o único ônibus que não passa? Passa todos os ônibus, menos o seu. O tempo que nós ficamos sem carro, onde nós estamos morando hoje, é longe da igreja, de ônibus. De carro é 10 minutos, andando leva 1 hora. E o ônibus leva 1 hora. E o ônibus só passa de hora em hora. Olha que benção. E aí eu falei, aí eu descobri que passava esse ônibus, que ele parava próximo da igreja, eu falei, vou testar esse ônibus. Vamos ver como é que é, vi mais ou menos, vi o trajeto dele na internet, falei, bom, ele vai lá, dá a volta ao mundo, depois ele passa na igreja. Falei, tá bom, pelo menos não vou andando, né, dá para ir para a igreja sem suar tanto, né. E aí, eu falei, vou testar, nosso culto lá é quarta-feira, quartas e domingos. E aí eu falei, vou esperar o ônibus. E aí saí de casa cedo, o nosso culto de quarta-feira é 7h30, falei, vou esperar o ônibus, vou sair de casa 5 horas. Falei, vou testar, né, não sei, vi que o ônibus leva 1 hora, contando os atrasos, melhor eu chegar mais cedo do que chegar atrasado na igreja. Afinal, eu estava com a chave, se eu não abrir, ninguém entra. E aí, eu falei, vou lá. E aí sentei, e deu 5 horas, e deu 5h30, aí deu 6 horas, deu 6h30, deu 7 horas, e eu já estava clamando os céus. Eu falei, até a carruagem de fogo serve agora. Se passar e me deixar na igreja, está de bom tamanho.
Eu falei, Senhor, agora, e agora, o que eu vou fazer? Aí eu estou vendo, e passa um ônibus, e passa 2 ônibus, e passa 3, passou todos os ônibus, e o ponto encheu, o ponto esvaziou, o ponto encheu, o ponto esvaziou, e estou eu lá sentado. Falei, o pessoal deve estar passando assim, coitado, né, não tem para onde ir, né, está aí sozinho a mim, deve ser maluco, né, deve ser morador de rua, né. Fiquei ali pensando, aí até que ficou uma senhora também que passou o ônibus, falei, ela deve estar esperando o mesmo ônibus, né, ou então também é maluca. Eu falei assim, senhora, que ônibus você vai pegar? Ela, o 378. Eu falei, então ele existe. Ela falou, não, ele existe. Eu pego ele aqui todos os dias, 5 para as 7. Ele passa mais ou menos, tipo assim, entre 10 para a próxima hora ou 5 para a próxima hora, nesse ponto aqui. Eu falei, entendi. Ele falou, só que hoje, pelo visto, ele não passou. Eu falei, eu percebi, mas ele existe. Aí já liguei para o irmão, falei, você vai na igreja hoje? Ele falou, vou, então passa aqui perto de casa. Voltei para casa. Falei, me passa aqui perto de casa. Cheguei na igreja, era quase 8 horas. Tinha um irmão esperando. Já tinha me mandado mensagem. Pastor, vai ter culto hoje? Eu falei, vai, filho. Espera que eu estou chegando. Eu fui testar um ônibus hoje. A coisa, eu falei, Senhor, está vendo, Senhor? Está difícil o negócio. Manda um carro, Senhor, pelo amor de Deus. Isso que a gente faz uma via cruz de vez em quando. Então, busca irmãos. Então, o carro também serve para isso. E aí, eu fiquei esperando. Isso é esperar. Você fica lá passivo. Eu não podia fazer nada. O que eu ia fazer? Ligar para a empresa Indec, né? Vou ligar lá para a CET e falar, cadê o ônibus, por favor? O 378, a nossa limusine Mercedes que passa aqui. Por acaso, não passou hoje. Quem que é o motorista? Manda embora esse motorista. Eu não tinha nada a não ser esperar. A minha atitude no ponto foi totalmente passiva. Ainda que eu ficasse me descabelando, começasse a suar desesperado, ainda que eu ficasse preocupado, ainda que eu tivesse anseio, vontade de sair correndo para a igreja, eu nada poderia fazer, que ia mudar a minha situação. Isso é esperar passivamente. A Bíblia nunca mandou você esperar desse jeito. A Bíblia sempre mandou você esperançar no Senhor. Esperar na certeza, fazendo a vontade de Deus. Enquanto você faz a vontade de Deus, Deus realiza a vontade dEle na sua vida. É assim que se espera no Senhor. Os que esperam no Senhor, renovarão. Vai renovar a força de quem está descansado? Você está lá em casa, deitado na rede, tomando água de coco, esperando o dia virar, sentindo a brisa tocar os pelos da sua face. Deus vai renovar que força, você não gastou nada. Você está ali mais estático do que água parada, dando bicho. Deus não precisa renovar a força de quem está descansado. Ele vai renovar a força de quem está trabalhando na obra dele. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O Senhor vai fazer grandes coisas por você a partir do momento que você descansar na palavra dele, na promessa dele. Simples assim. Aí eu vou ser direto com você. Aí não tem mágica. Aí depende do seu coração. Onde está o seu coração? A dica do Senhor é essa: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde está o seu coração? Lança o teu pão sobre as águas, descansa na promessa do Senhor, deixa Deus fazer a obra na sua vida, descansa na promessa do Senhor. Feche seus olhos, quero orar por você nesse instante, em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, nós estamos na tua presença. Estamos, ó Deus, ouvindo o teu cuidado, entendendo, ó Deus, que a tua palavra é muito direta para a nossa vida. Existem, ó Deus, coisas que precisamos fazer, e a tua palavra ela não faz rodeios. E, Pai, em nome de Jesus, dá-nos condições de compreender isso com clareza. Senhor, em nome de Jesus, muda o nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, te pedindo, muda, Senhor, o meu coração, de maneira que eu tenha o desejo único de ver a tua glória. Que o meu desejo seja somente ver o teu poder realizado na minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, dá-nos oportunidade de fazer a nossa fé funcionar. Eu sei, ó Deus, que fazer essa oração é perigoso. É perigoso porque vai me tirar da minha zona de conforto. Fazer essa oração, ó Deus, é dizer para ti que eu quero a tua vontade. E ao querer a tua vontade, isso pode fazer com que a minha vida, que aparentemente está de pé, fique de pernas para o ar. Mas quando ela estiver de pernas para o ar, ela de fato estará de pé na tua presença. Paulo diz isso quando ele fala que aquilo que eu considerava ganho, eu agora considero perda para fazer a tua vontade. Para fazer o teu querer.
Trabalha, Senhor, em nossos corações. Espírito Santo de Deus, que em 2017 a nossa fé tenha superações, ó Deus, em Ti. Que ela experimente mais de Ti. Que saiamos aqui transformados na certeza do Teu querer. Lançando o nosso pão sobre as águas. Sabendo que o Senhor o trará de volta. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é Deus. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.